E nesta noite eu trouxe uma mensagem, mais uma reflexão para que a gente possa sair daqui pensando sobre uma palavra que a gente encontra tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, que se constitui uma das leis, que é a liberdade. Que a gente possa fazer uma reflexão de uma forma diferente. Eu trouxe a proposta hoje para pensar de uma forma diferente com relação a essa liberdade. Então, muita gente escuta, e hoje, na mídia, a gente já, nas últimas semanas, a gente viu uma série de fatos, que eu não vou me ater aqui, mas que tratavam da liberdade de expor o que seria arte, o que não é, o que é que, até que ponto vai prejudicar a uma família ou uma pessoa que ainda não tem discernimento para decidir sobre determinado assunto. Muita gente escuta protestos em prol da liberdade. Então, é uma palavra que ela está muito evidente no nosso dia a dia. E também porque muitos de nós desejamos ser livres, né? Quem nunca já teve um ato de dizer assim, eu quero ser livre? É quando era adolescente, né? Quando os pais prendiam, eu quero ser livre. Bem, então essa palavra liberdade, ela tem várias conotações. E no Evangelho a gente encontra algumas passagens, mas especialmente no Livro dos Espíritos, a gente consegue uma base para esclarecer o que vem a ser essa liberdade. O que é realmente ser livre, certo? E hoje eu trouxe para que a gente pudesse conversar nessa noite sobre o que é essa liberdade, né? O que é ser livre. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito mesmo de liberdade que a gente tem como senso comum, como a gente conhece, como as pessoas concebem o que é ser livre. E depois a gente vai refletir o que é ser livre de acordo com o que a gente tem com base na doutrina espírita nos livros básicos, né, de Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, tá? Que traz no capítulo 10 a lei da liberdade, certo? E aí a gente vai encontrar duas lições sobre liberdade. E a gente vai descobrir que a gente não existe uma liberdade absoluta. E por quê? A gente vai discutir um pouquinho. E também a gente vai refletir com relação à nossa liberdade como indivíduo. Até que ponto somos donos de nós mesmos, certo? E aí eu trouxe no final para a gente fazer uma reflexão duas imagens que, como eu não tenho como projetar, eu vou tentar virar o computador, mas eu descrevo para vocês e aí a gente tenta fechar com elas, certo? Então, se a gente for perguntar o que é liberdade, o conceito de liberdade, rapidinho, que hoje a tecnologia ajuda muito, não precisa nem ter um dicionário impresso, a gente vai na internet e olha. E então, a gente encontra lá um conceito, que é o direito de proceder conforme nos pareça, contanto que esse direito não vá de encontro ao direito do outro. A importante aqui, dirá desse conceito, é o direito de proceder conforme nos pareça. Seria isso. Proceder conforme nos pareça é agir conforme nosso julgamento, nossa vontade, né? Eu acho que eu tenho o direito de fazer isso, mudar esse arranjo de lugar. Então, conforme eu acho, eu julgo, né? Eu vou e troco de lugar. Mas tem um adentro, né? Desde quando esse direito ele não vá impedir que o outro também tenha o seu direito de agir conforme ele acha que é correto. E aí vem a questão do respeito, né? Que o direito, você tem o direito de proceder conforme o que você julga ou vos pareça, desde que você respeite o direito do outro. Aí no Livro dos Espíritos a gente encontra nas perguntas relacionadas à liberdade de pensar e à liberdade de agir. Então a gente vê no Livro dos Espíritos que Jesus coloca. E assim também a gente encontra lá, de uma maneira bem clara, dentro das perguntas que foi feita aos espíritos, o que seria essa liberdade de pensar. E aí lá está bem claro que a gente é livre para pensar o que quiser. Né? Temos a liberdade de pensamento. Tanto que é como se fosse uma águia, que o voo é longo e a gente é livre em termos de pensamento. Com relação ao agir, a gente cai dentro do conceito de liberdade que eu coloquei há pouco. Né? Se eu tenho liberdade de pensar, mas o meu pensamento é para mim, a partir do momento que eu externizo, eu coloco ele de forma externa, ou vou agir com base nesse pensamento, eu tenho que me lembrar que eu tenho que ter em mente esse conceito de liberdade. Até que ponto essa minha liberdade ela vai comprometer
as outras pessoas que convivem comigo. E aí, o que é ser livre quando a gente entra dentro do conceito, né, que os Espíritos nos esclarecem lá no Livro dos Espíritos, tá? Que vai das questões 825 a 828, que falam sobre a lei da liberdade. Então, lá a gente encontra duas coisas que a gente pode discutir na noite de hoje. Primeiro, que não existe uma realidade absoluta, ou seja, você ser livre totalmente para agir sem considerar, né, as questões das outras pessoas também, certo? E que essa dependência, para que a gente possa fazer usufruto da nossa liberdade, respeitando os demais, ela não impede da gente ser livre em termos de ser independente, né? Ou seja, não impede que a gente seja dono de nós mesmos. Então, a gente tem dois tópicos para a gente conversar hoje. A primeira seria a primeira lição, vamos dizer assim, né? Que não existe realidade absoluta. Então, na questão 825 do Livro dos Espíritos, é perguntado, né, sobre como se existe no mundo alguma posição que o homem ele possa se vangloriar de gozar da liberdade absoluta, né? Foi perguntado aos Espíritos, se existe alguma condição que o homem pode dizer que ele está totalmente livre? Aí é respondido, não, porque todos porque todos necessitamos uns dos outros, tanto os grandes como os pequenos. Ou seja, essa nossa limitação, essa liberdade que não é absoluta, vem justamente da necessidade de vivermos em sociedade, tá? Tanto que a questão seguinte, a 826, diz assim, a pergunta: qual seria a condição na qual o homem poderia gozar da liberdade absoluta? Seria o complemento, né? Existe alguma condição? Não existe. Mas se existisse, qual seria essa condição? E a resposta é assim, um eremita no deserto. Por que um eremita no deserto? Um eremita no deserto só tem ele, não está interagindo com ninguém. Então ele teria essa condição de agir totalmente livre, porque suas ações só se referiam a ele mesmo, né? E na verdade aí ele complementa, desde que haja dois homens juntos, né, eles têm direito a respeitar o que cada um pensa ou cada um tem dentro da sua liberdade. Então a gente já existe neste mundo, estamos nessa condição de encarnados e temos essa liberdade, que ela não é absoluta. Temos que respeitar dentro do convívio em sociedade, certo? As opiniões e também o direito das outras pessoas exercerem sua liberdade, né? E aí vem, como é que a gente consegue exercer essa liberdade para conviver bem com ela e conviver em sociedade? Então existe a regra de ouro, que foi o grande ensinamento de Jesus, né? Que é não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse conosco, né? Então essa regra, ela estabelece limites. Ou seja, nossa liberdade vai até o ponto onde a gente gostaria que a liberdade do outro também fosse com relação a nós. Então, para estabelecer esse limite de liberdade, basta que a gente reflita, né? Quais são os direitos e os deveres que me cabem, né, e cabem ao outro. Como é que eu gostaria que o outro agisse comigo, certo? Então, se a gente tem essa liberdade limitada, né, segundo a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, e a gente tem a obrigação, de certa forma, de respeitar os direitos das outras pessoas, certo? Esse direito, de certa forma, ele impede que a gente tenha a nossa liberdade pessoal de escolha ou a nossa independência pessoal. Ou seja, a partir do momento que eu tenho que respeitar os outros, eu vou viver em função desse respeito e eu não tenho autonomia para tomar minhas decisões ou para fazer as minhas escolhas. E aí a gente vem para a segunda lição dessa noite, que seria que somos donos de nós mesmos, somos independentes de certa forma. Então, ser independente em que razão? Consigo mesmo. Então, quando coloca lá que um eremita no deserto, ele sozinho, ele teria a condição, né, de exercer da plena liberdade, isso quer dizer que quando a gente estamos sós, ou seja, nós também indivíduos, a gente tem a nossa independência pessoal, certo? Então, a questão 227 do Livro dos Espíritos, ela foi questionada colocada a seguinte pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios
tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo, aí vem a resposta direta, né? De modo algum, porque o direito que lhe convém de natureza. Então, como é que funciona isso? Em sociedade, eu tenho que respeitar os direitos dos outros, eu tenho uma liberdade limitada. Mas como indivíduo, eu tenho o direito que é me concedido de natureza, certo? De ser independente com relação a mim mesmo, tomar minhas decisões, né? Fazer as minhas escolhas. Né? Então, na perspectiva individual, é interessante que a gente entenda que somos livres para fazer as nossas escolhas, né? Para agir em nosso próprio benefício, certo? Por quê? Por que eu trouxe essa temática hoje? Para a gente poder discutir. E principalmente esse foco de sermos livres individualmente. Porque muitas vezes nos deixamos prender, né, por questões, por vários fatores. Por exemplo, trabalho, as regras que a sociedade impõe, que você vê que não é tão correta assim, né, e você acaba se reprimindo por essas questões, certo? Então, é importante que o indivíduo saiba que ele é livre para agir. E aí, com relação a ele mesmo, certo? Então, somos donos de nós mesmos. E essa liberdade é concedida de uma forma natural. Tanto que nesse livro aqui, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, certo? Ele coloca que essa liberdade para nós indivíduos é uma condição necessária da alma, certo? Da alma humana, para que ela possa construir o seu destino. Então, à medida que eu tenho essa liberdade como indivíduo de fazer as minhas escolhas, eu vou construindo o meu destino. Né? É a doutrina espírita, certo? A gente entende por reencarnação que é justamente o processo de você ter várias vidas, mas a sua alma é uma só e ela vai evoluindo ao longo desse processo. E aí, ao longo desse processo, você vai construindo o seu destino. Como é que você constrói o seu destino? Né? A partir do livre-arbítrio e das suas escolhas, em que você tem essa liberdade. Então, é importante ter isso em mente. E Leon Denis, ele coloca que, de primeira vista, você pode pensar o seguinte, que a liberdade, ela parece muito limitada, porque alguns fatores, quando a gente se encontramos encarnados, pode você achar que está limitando a sua liberdade. Que fatores seriam esses? Por exemplo, algumas restrições físicas, condições sociais, né? Alguns interesses que você tem, alguns instintos que você possui. Então, de uma maneira superficial ou de primeira vista, a gente pode achar assim, mas eu tenho essa liberdade, ela é limitada, mesmo que seja por mim, eu tenho vontade de fazer várias coisas, sou um indivíduo independente, mas eu não tenho condições, por exemplo, financeiras para fazer tudo isso. Né? Então, ele coloca que não é essa primeira visão, a gente tem que ter uma visão mais ampla, que é justamente a visão da visão da alma, das múltiplas, do aprendizado através das múltiplas reencarnações. Porque essa liberdade que você acha que está limitado por uma condição financeira, uma condição física, na verdade, não é essa a liberdade que você tem que ter em mente, tem que ter a liberdade da sua alma. Aquela restrição ali, que é uma condição de encarnado, certo? É uma limitação da tua condição de encarnado. A liberdade está dentro de você. Se você acredita que você pode, que você é livre, você consegue superar, certo? Então, essa liberdade ela é suficiente para que possamos evoluir. Né? Então, é importante nos sentirmos livres para que a gente possa caminhar a cada passo. Então, essa liberdade, já que ela é suficiente para a alma, e a alma é um fator interno. Né? Então, essa liberdade ela vem de dentro para fora. Por mais que você esteja num ambiente, talvez que você ache que está restringindo suas condições de agir ou de expor uma opinião, certo? Essa liberdade vem de dentro. Se você se sente livre, se você se sente à vontade, tá? Porque essa liberdade, nesse segundo momento, ela vem trazer o seguinte, né? Que ela vem de dentro da sua alma, é uma condição da alma. Então, é importante que nessa noite a gente possa buscar refletir com relação à minha alma. Eu me sinto uma alma livre, eu me sinto um ser livre. Então,
dentro dessa linha do que seria essa liberdade, né, para a evolução da alma, seria justamente a capacidade que temos como indivíduo de agir por nós mesmos, né, com autodeterminação, independentemente, independente do que esteja te coagindo no ambiente, né, de modo exterior, mas você tem essa liberdade de agir por você, tomar suas decisões, fazer suas escolhas, certo? Então, essa liberdade, né, ela é um sentimento que vem de dentro, certo? Então, dessa forma, a gente parte do pressuposto que eu sou livre ou não sou livre. Eu me sinto livre. Quais são as amarras, né, que me prendem? Certo? É bom a gente refletir sobre isso. Então, eu trouxe as duas imagens para a gente ver essa noite, mas aí eu vou tentar virar, não sei se dá para ver, mas aqui a gente vê um indivíduo, pronto, certo? Que ele está aprisionado por uma série de sentimentos. Então, aqui tem preguiça, a dor, a raiva, certo? O que mais? Deixa eu olhar, dá uma olhada aqui. Medo e alguns vícios, tipo drogas, álcool, certo? A angústia, a fraqueza. Então, se a gente olhar para essa imagem aqui, a gente pode refletir quantas vezes a gente já não se sentiu assim, preso, tá? Amarrado por algum vício ou amarrado por algum sentimento de raiva, de dor, de rancor. E aí, às vezes até a gente deixa de participar de algum momento por uma dessas amarras, né? Eu tenho medo de me expor. Então, eu não vou para a casa espírita, porque quando eu chego lá o pessoal me abraçar, vem conversar comigo e eu não me sinto à vontade. Então, eu vou ficar em casa, faço minhas orações de lá e não vou me expor. Essas amarras vão te prendendo. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, é um tanto chocante você se imaginar esse ser aqui, que tem essas séries de sentimentos. E nós temos, muitos desses sentimentos. Em muitas ocasiões a gente se sente assim. Mas será que talvez a gente não esteja tão preso assim, mas a gente esteja preso assim? Quem consegue ver aí? A gente tem uma imagem aqui, que a gente tem um jumentinho, certo? E ele está amarrado a uma cadeira dessas que vocês estão sentados. Certo? Então, o jumentinho, ele está amarrado por uma corda, tá? A uma dessas cadeiras de plástico, igualzinha a essa que vocês estão sentados aí. Só muda a cor, que ela é azul. Tá? Então, talvez a gente se veja dentro daquela imagem, acorrentado, preso, Mas se a gente pensar um pouquinho, talvez a gente não esteja naquela situação. Talvez a gente esteja na situação do jumentinho aqui. Talvez a gente esteja bem paradinho, amarrado a uma cadeira de plástico, que é tão leve que se eu der um passo, ela vai comigo. Mas o jumentinho está lá, paradinho, preso. Então, é importante que a gente faça essa reflexão, entendendo que, a partir do momento que a gente se reconhece como ser livre para as nossas escolhas, lembrando que essa liberdade, quando eu convivo em sociedade, essas escolhas, elas têm um papel de eu respeitar também as escolhas dos outros, mas em termos de indivíduo, como é que eu me reconhecendo como ser livre? Que amarras são essas? Realmente eu estou preso, como a primeira imagem que eu mostrei? Ou é melhor me pensar como um jumentinho, que eu estou amarrado ali, mas eu estou amarrado de certa forma que eu não estou tão preso assim. Estou preso a uma cadeira bem leve. E eu estou parado, achando que eu não vou sair do lugar porque eu estou bem preso. Onde, na verdade, só falta um pequeno movimento. Então, esse jumentinho amarrado a uma cadeira dessa, ele representa eu, representa vocês, certo? Quando em alguns momentos da nossa vida se sentimos presos, amarrados pela dor, pela raiva, pela angústia, ou até por fatores de doença, ou vício, e a gente olhar pela primeira figura, como é que a gente vai se sentir? Eu não tenho para onde ir, eu estou preso na camisa de força, e aí eu vou ter que aguentar a camisa de força, não tenho como sair, você vai se sentir, se você amenizar e refletir pela ótica da segunda figura, então como é que eu estou preso? Como é que eu estou preso? E realmente eu estou preso? Até que ponto eu estou preso a essa raiva,
a essa angústia, a essa doença ou esse vício, né? Então, esse jumentinho pode ser qualquer um de nós, está amarrado numa cadeira, certo? A corda que amarra ele é simplesmente os nossos pensamentos, né? A maneira com que eu vejo essa prisão, como é que eu vejo essa corda, né? Como é que eu vejo essa minha raiva, esse ódio, até que ponto ele está me prendendo? Está me prendendo como a primeira figura ou como a segunda? E a cadeira, certo? Ela representa os fatores que nos prendemos na vida, né? Os nossos compromissos, as pessoas, às vezes a família, né? Às vezes a gente é tão apegado à família, porque são pessoas que a gente convive, que a gente ama, um pai, uma mãe, né? Mas é importante que, partindo da ideia que somos livres, somos indivíduos responsáveis por nós mesmos, as pessoas estão conosco na caminhada. E em certos momentos, eu vou ter que ter ideia também de que essas pessoas, apesar de eu me sentir presa a elas, na verdade eu não estou tão presa. Eu tenho que desvincular certos vícios, os sentimentos, a preguiça, a vaidade, a ansiedade. Então essa cadeira, imagine aí vocês amarrados numa cadeira e coloquem nela tudo o que prende em vocês, né? Em termos de ação. O que é que me impede de sair de casa hoje? O que é que me impede de tentar aquele concurso que eu gostaria para melhorar de vida? O que é que me impede de eu dar um conselho a um amigo meu que precisa? Que é uma coisa tão simples. E às vezes a gente tem tudo para falar e não chega lá, sabendo que aquela pessoa precisa, mas você tem esse bloqueio. Então, o que é que te impede? É porque eu tenho medo, eu tenho vaidade, eu não vou chegar até aquela pessoa. Eu só não consigo me relacionar na sociedade. Então, qual é o que é que te prende? O que é que te prende hoje? Certo? É a tua saúde? É algum vício? E aí, colocando nessa cadeira, e você sendo no lugarzinho do jumento, então lá com a cordinha de pensamento, qual é a lição que a gente pode tirar dessa imagem? A primeira lição, a gente tem várias, mas a primeira é que a gente precisa se mover. O jumento está paradinho lá, acreditando estar bem preso, né? Embora que ele não saiba que está livre e que ele é livre, que é o nosso caso, a gente não reconhece que somos seres livres de pensar, de pensamento, livre de escolha. Então a gente se prende, a gente não faz o que era para ser feito, se mexer. Então mesmo que você não reconheça, que você se veja preso, é importante que você tente se mover. Porque se o jumento ali fizesse qualquer gesto, ele ia perceber que a cadeira não era tão pesada e que ele não estava tão solto. Não tão amarrado, né? Não estava tão bem amarrado, certo? Então pensem, você realmente está preso, ou totalmente preso, o que você acredita estar preso hoje? É aquele medo, aquela ansiedade. Realmente estou tão presa à ansiedade assim, que me impede de tentar algo novo. Realmente eu estou tão preso em termos de saúde física, que me impede de que eu vá fazer uma viagem para ver uns familiares, que me impeça de fazer algo que eu goste e que contribua para as outras pessoas. Então, é importante ver realmente. E aí fica a lição para que a gente possa arrastar. Pega a sua cadeira e arraste. Porque a partir do momento que você tenta se mover, você percebe que aquela cadeira, ela não é tão pesada e você não está preso. Você não está totalmente livre. O jumento, se não estivesse na cadeira, ele não teria limitação nenhuma. A cadeira, de certa forma, ela pode atrapalhar os movimentos dele. Mas ele não está totalmente preso. Do mesmo jeito somos nós. Não estamos totalmente presos. Se a gente acreditar que não está preso aquilo ali, a gente não está totalmente preso. Se a gente dá um primeiro passo, a gente vai perceber que a gente não está totalmente preso. Certo? Então, é importante ver, tentar se mexer e arrastar a sua cadeira. Porque, de certa forma, você vai estar limitado a alguns movimentos. Mas à medida que você vai continuando, em algum momento... Certo? O que é que vai acontecer? Você vai se livrar o jumento, por exemplo, A partir do momento que ele começasse a caminhar, a correr, em algum momento aquela amarra dele ia se torar, ou alguém ia ver ele com aquela cadeirinha lá e ajudar, certo? Então, em algum momento, aquela amarra que te prende àquela cadeira, ela vai ser rompida.
mas precisou que você se movesse. Mesmo que você não enxergasse, você se sentisse preso, você se sentisse incomodado de dar o primeiro passo e se mover. E aí, quando você descobre que você não está totalmente preso e você corre atrás, que você caminha, certo? A partir desse momento, essa tua amarra, ela vai, em alguma hora, ela vai se romper. Então, que possamos pensar da seguinte forma, né? Se essa amarra, essa corda é os nossos pensamentos, que colocamos em cima de algum problema, ou na nossa cadeira lá, das ansiedades, do medo, certo? Da limitação física, se a gente se mover e for arrastando a bendita da cadeira, maneirinha lá, não está dando trabalho, não estou tão livre, mas estou arrastando, em algum momento, de tanto arrastar ela, aquela corda, aquele pensamento vai se romper, e aí você vai realmente, a partir daquele aprendizado, se sentisse livre. Mas precisou que você se incomodasse, se movesse, certo? Isso é importante, porque muitas vezes aquele jumento está lá paradinho. Se alguém passasse ali e chamasse ele tinha a opção de achar que estava preso ou ir embora, né? Chamou, vamos embora. E aí é importante que a gente pense assim, do mesmo jeito, quando a gente está preso na nossa cadeira, lá da restrição física, do medo, da ansiedade, quando alguém fizer um convite, quando alguém te chamar para uma conversa, que você tenta arrastar sua cadeirinha e vá. Porque é uma chance de você perceber até que ponto realmente você está preso e achar o caminho para se libertar. Certo? Então, somos livres, tá? Coloca aí, somos livres. A gente podemos pensar que estamos tão presos, amarrados, porque a gente pode estar como jumento lá, só vendo aquilo ali, não, estou preso. Mas somos livres. A doutrina nos traz, através do esclarecimento dos Espíritos e também no Evangelho, a gente encontra muitas passagens de Jesus, que inclusive no Evangelho de hoje vem mostrar que Jesus veio ensinar, nos mostrar de acordo com a nossa evolução. Somos livres. Somos seres livres. E essa liberdade vem da nossa alma. Então vem de dentro. E aí, não basta, né, sermos livres, mas temos que, para ser livre, temos que nos esforçar. E aí, aqui no livro de Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor, tem uma frase bem importante quando ele fala no capítulo do livre-arbítrio, que ele coloca assim: para sermos livres, é necessário querermos sê-lo e fazer o esforço para sê-lo. Então, eu quero ser e eu faço o esforço. O querer ser é o enxergar, eu tenho uma vontade. Então, eu vou tentar, dar o primeiro passo, se mexer, certo? Porque quero ser livre. Se eu aceito que eu não sou, eu vou continuar lá. E o segundo passo é se esforçar. E aí, quando ele continua a frase dizendo, para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer o esforço para sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo pelo império das sensações e dos instintos pela razão. Então, muito dessas amarras, desses problemas, a gente consegue se libertar dele a partir do momento que a gente ganha conhecimento e se liberta da ignorância ou dos instintos. Então, a partir do momento que você dá o primeiro passo, que você começa a caminhar, e ao longo dessa caminhada, que a gente também não se encontra só, a gente tem apoio dos nossos anjos da guarda, das pessoas que Jesus coloca no nosso caminho, com a mensagem, quando você menos espera, aparece uma mensagem, com o significado que você precisava para aquela hora. Então, a gente não está só. Mas esses ensinamentos, essas lições, elas vêm no caminho, à medida que a gente está se esforçando para adquirir esse conhecimento e amadurecer, certo? Então, por fim, é importante colocar, somos livres. Por que eu estou repetindo? Porque muitas vezes não nos enxergamos como seres livres. Se eu fosse perguntar, você se sente livre? Muitos dizem, não me sinto primeiro. Alguns iam pensar, peraí, não, eu sou até tal ponto, eu sou livre, mas isso aqui não, meu trabalho não permite que eu faça isso. Meu medo, a minha ansiedade, eu tiro por mim também, em determinado momento, não vai permitir que eu faça isso. Então, se eu colocar na minha cabeça, eu sou livre, eu vou.
Eu sou livre, eu vou fazer. E aí eu sei, e eu digo para vocês que não estamos só. A partir do primeiro passo, vão ter pessoas lá te ajudando. Em algum momento, a tua cadeirinha lá vai deixar de te atrapalhar na caminhada, né? Desde que você continue arrastando ela lá até quando for necessário, certo? E aí, retomando o que a gente, para poder a gente fechar o nosso raciocínio, né? Retomando o que a gente conversou no começo, eu sou livre. Mas é importante eu lembrar que eu sou indivíduo e em sociedade. Então, é importante eu lembrar que eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? E a partir do momento dessa minha liberdade individual, quando eu entro em sociedade, certo? Essas minhas escolhas e essa minha liberdade, eu tenho que pensar em forma do reflexo que ela vai ter para os outros. Então, se eu tenho liberdade de pensar, o meu pensamento é livre. Mas a partir do momento que eu externizo esse pensamento, o que é que ele vai refletir para os outros, né? Hoje é interessante porque hoje é dia do professor, e aí eu quero parabenizar todos que têm a mesma profissão, inclusive eu também. E aí é interessante falar disso, né, do reflexo do pensamento dos outros. O professor ele tem um papel muito importante, assim como toda profissão, né? Mas aí me remeteu por conta do dia hoje o professor, que ele tem o poder, a partir da palavra, de motivar muito um aluno, como também acabar com as esperanças dele. Então, a partir do momento, eu posso pensar várias coisas. Mas a partir do momento que eu externizo aquele meu pensamento, coloco para fora, aí direciono para aquela pessoa, qual é o reflexo que vai ter? Então, que possamos pensar nisso no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas profissões. Em todo momento que eu sou um ser livre, que eu posso caminhar, que eu posso fazer minhas escolhas, mas em sociedade eu também tenho que ver a questão da liberdade no aspecto social, né? Se eu sou livre também, eu vou utilizar bem meu livre-arbítrio, que é essa liberdade de escolha, certo? Eu reconheço que eu tenho essa liberdade e vou utilizar ela para escolher em meu próprio benefício, né? Escolher as coisas que venham me trazer a evolução para essa minha alma, né? Para o meu espírito que vai estar caminhando, certo? Construir, né? Porque aí, numa das passagens de Leon Denis, ele diz que essa liberdade ela é necessária para que a alma construa o seu caminho. Então, que a gente possa usar essa nossa liberdade para construir a nossa vida, a nosso caminho, a nossa trajetória, fazendo as escolhas de modo consciente, fazendo as nossas reflexões. E aí é importante refletir para nos conhecermos, conhecer quais são as nossas cadeiras, até que ponto estamos amarrados a essas cadeiras, né? Essas cadeiras realmente são leves, do que ela realmente é, né? E eu não estou preso, eu estou só com uma restrição que em algum momento eu vou conseguir superar. Qual é a ajuda que a gente pode dar ao nosso irmão nessa cadeira presa? Qual a ajuda que a gente pode dar? A gente pode fazer para esse irmão que está preso. Justamente. Quando esse irmão está preso, ele está sofrendo e ele não consegue ver sozinho, né? Então, a ajuda que a gente pode ter, tá? A ajuda que a gente pode ter no primeiro momento, é escutar esse irmão, porque se a gente chega, certo? Falando para ele diretamente, às vezes ele não vai assimilar de uma forma positiva, porque ele está tão sentindo amarrado ali, que ele pode recusar sua ajuda de primeiro momento. Então, a primeira coisa que eu colocaria, tá? Como auxílio a esse irmão que está preso nessa cadeira, porque se você for lá e soltar ele de imediato, você deu uma ajuda, mas talvez ele não consiga caminhar, não. Ou talvez ele desembeste, né? O jumento, eu soltei, ele saiu, foi atropelado lá na frente. Então, o que é que eu posso fazer? Primeiro eu vou escutar, observar, por que ele está preso àquela cadeira e de que maneira eu posso auxiliar para que ele possa devagarzinho ir soltando aquelas amarras, para que ele possa não sair desembestado, como o jumento, mas sair caminhando dentro da liberdade do aprendizado dele. Então, a maneira que a gente pode auxiliar esses nossos irmãos que se sentem presos, no primeiro momento, é escutando, é dando um apoio. Por exemplo, ele está num momento de ansiedade que não consegue sair de casa, então está preso pelo medo. Eu não vou pegar e jogar ele no meio da rua e soltar ele dali, vai e segue. Mas eu vou escutar, vou tentar mostrar para ele, olha, não é bem assim, você quer tentar ir comigo, porque você não vai estar só.
Então, o nosso papel, como Jesus nos ensinou, em vários momentos da nossa vida encontramos pessoas com cadeiras e talvez a nossa vontade é ir lá e cortar a corda, mas não é isso bem o que a gente deve fazer, porque cada um também, essas cadeirinhas que a gente se encontra, está dentro da condição que temos como seres encarnados. Né? Existe uma programação prévia, existe algumas coisas que é para o nosso próprio bem. Então, para que a gente se liberte dessas ansiedades, disso, a gente precisa de um amadurecimento. Então, quando eu disse que o jumento sai arrastando, em algum momento a corda vai se romper, porque foi o momento certo, porque foi o aprendizado, primeiro ele precisou andar com aquela cadeira para ver que ele não pode sair desembestado, para depois ele saber caminhar. Então, do mesmo jeito, somos nós. Quando a gente puder auxiliar um irmão, olhando para a hora, temos que ter em mente que não podemos ir lá, talvez, chegar e cortar, mas podemos auxiliar para que com o aprendizado dele, para que ele possa se desprender sozinho, certo? Então, que possamos ter fé, reconhecendo essa nossa liberdade, caminhar, ajudando o nosso próximo, certo? E aí eu queria deixar uma mensagem aqui no final que eu encontrei muito interessante na internet, e o espírito que ditou se intitula como Cadu, mas eu não consegui identificar que livro para citar para vocês, mas eu achei bastante interessante porque fala sobre o tempo e a liberdade, é o título da mensagem. E eu gostaria de ler para que a gente possa encerrar essa nossa reflexão dessa noite, certo? Costumamos ficar parados, estagnados nas dobras do tempo. O tempo caminha, a vida caminha e nós parados. Parados, coloca aqui. Então paramos e achamos que isso é viver. Então estamos parados no tempo com nossas amarras e estamos vivendo. Estamos achando que estamos vivendo. Aí ele coloca aqui, nos prendemos ao tempo marcado pelos relógios, nos compromissos, nos dias e nas noites. Não conseguimos ser livres, mas somos criados para ser livres. Foi o que eu coloquei para vocês no começo. Fomos criados, a doutrina nos coloca, os espíritos, quando questionados, disseram claramente, somos livres, nosso pensamento é livre, somos criados para ser livres, certo? E aí, no segundo momento, ele coloca o seguinte, e o homem, ser pensante, ignorante, vai se acorrentando ao tempo que ele mesmo criou. Criou as horas, os calendários, as datas. Para ser isto ou aquilo, tornou-se escravo. Escravo de suas próprias invenções. Invenções feitas para a satisfação do seu ego, de seu orgulho. Pois quanto mais preso ao tempo se mostra um homem, mais importante os olhos do mundo ele é. Santa ignorância, pois somos fruto de nós mesmos. Por isso a liberdade de escolha. Sim, fruto de nós mesmos, pois já vivemos, morremos, nascemos, iniciamos um novo ciclo e outro mais iremos iniciar. Portanto, tudo aquilo que a humanidade se encontra presa, parada, estagnada, morta em vida, é por sua própria culpa. Quantas vezes já nascemos? Do que será que somos culpados? O que temos feito para permitir que esse mundo chegasse ao ponto que ele chegou? As indagações fervilham em minha mente, mas sei que dificilmente obterei respostas por elas. Divago em minhas dúvidas e anseios e também me deixo prender pelo tempo. Afinal, é um bem precioso que possuímos, pois, gastemos ou não, ele é quem rege nossas vidas. Apesar do tempo não existir, ele passa por nós, ou nós passamos por ele. E no final de tantas conjecturas, o que nos interessa realmente é aprender a viver. Nosso tempo é delimitado por calendários e relógios e datas. O que importa tudo isso? O que deve importar é o fato de viver, simplesmente viver. Viver livre das amarras, livre dos preconceitos, livres do nosso próprio jugo interior. Quando conseguimos nos libertar de nós mesmos, nos tornaremos totalmente libertos e poderemos caminhar de maneira suave e tranquila por essa vida tão preciosa que nos foi concedida.
Libertemo-nos de nossas próprias prisões e caminhemos livres. Livres de nós, dos julgamentos, dos preconceitos e do tempo. Caminhemos sempre em frente, livres e libertos. E com essa mensagem, eu finalizo a nossa reflexão dessa noite. Muito obrigada. Muito bem, Daiane.